O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de receber pela primeira vez o empresário, contador, o senhor Godofredo Fernandes Schwartz. Ele vai falar da sua trajetória dentro do futebol e em especial como árbitro. Vale a pena você acompanhar essa entrevista. Meu caro Godofredo Fernandes Schwartz, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. É um prazer enorme conversar com o senhor. Da mesma forma, professor Luiz, fico satisfeito, porque já marcamos várias vezes e não foi possível, mas estamos aí. Oi, telespectadores, pessoal de casa, vamos aí ter um bom papo com o professor Aloysio, colega de muitos anos também, e sempre participou das nossas atividades. Estamos aí à disposição, professor. Com certeza, vai ser um bate-bola aqui, mas no seco. Mas no seco. Você não me apita e nem um pênalti contra o meu time, tá bom? Só se tiver o VAR. Muito bem. Meu caro Godofredo, antes de nós entrarmos na questão em relação a essa paixão do futebol, essa função tão importante, o árbitro, vamos conhecer um pouco melhor quem é esse garoto, esse menino chamado Godofredo. Onde nasceu, os pais, os irmãos, irmãs. Por gentileza, conta para a minha pessoa que o público vai acompanhar essa bela história. Eu nasci, na verdade, no bairro São Cristóvão. Bairro São Cristóvão? Bairro São Cristóvão, onde fui aluno, lecionei também. E faz bastante tempo já estamos sempre na luta aí. A minha família, eu sou filho de Gustavo Rodolfo Schwartz, Euclide Paganuto Schwartz, tenho 6 irmãos, talvez muitos conheceram, Gustavo Rodolfo Schwartz Filho, que era o famoso Purga, daí Homero Schwartz, sim. Humberto Oswaldo Schwartz, a Léa, a Luísa, Godofredo e o Norberto. Somos em 6 irmãos e a vida inteira, depois de São Cristóvão, já nos anos 50, viemos morar aqui no Bernardo Stan, na casa onde meu pai trabalhava no Stan ali, e ali começou a nossa vida dentro da parte de futebol. Porque quando você fala São Cristóvão, fiquei admirado, porque eu sempre sabia que o Schwartz era da Lagoa Preta. Exato, mas nós viemos na Lagoa Preta nos anos 50, nas décadas de 50 ali, né? Olha que bacana. E por ali nós ficamos, ali, entende? A gente participava, a gente já logo foi fundado o estádio Bernardo Stan e a gente ia lá sempre, e aquilo ali fez com que a gente gostasse do futebol, a gente era criança ainda. Você vê a importância de uma área de esporte. Exatamente. Para uma família, para os meninos, meninas, né? Poxa, que história. Porque os jovens não tinham de ir, e o esporte, sabe, professor, ele elimina um montão de outras coisas que não convém. Coloca no bom caminho. No bom caminho, exatamente. Bom, ainda conhecendo um pouco melhor os pais, irmãos, aonde moraram, para onde se efetivaram, que ficaram conhecida a Lagoa Preta, né? Exatamente, Lagoa Preta. Isso, e aí eu quero conhecer um pouquinho da tua formação educacional. Quando as pessoas veem uma pessoa estabelecida, está bem encaminhado, né? Rica de valores éticos, morais, sociais, cívicos e espirituais, esse nasceu num berço de ouro, porque a verdadeira riqueza são os valores. Mas você é de formação local. Nos fale dessa formação educacional tua, Godofredo. Então eu comecei realmente estudando no Colégio São Cristóvão, onde naquela época eram 2 salinhas e o recreio era no meio ali. Logo depois que nós nos mudamos aqui para o centro, estudei no Anchieta, terminei quinta, oitava no Anchieta, inclusive minhas professoras de primeira a quarta no Anchieta foi a professora Neuza Simas Canela, a professora Maria de Lourdes Bona e outros que no momento não lembro, mas a gente não esquece. A boa professora e o primeiro professor, né? Isso a gente não esquece, professor. E aí continuamos, depois, na mesma época funcionava no prédio ali, a Escola Técnica de Comércio Coronel Davi Carneiro, me formei técnico em contabilidade em 1968, e logo em seguida, ali mesmo, na mesma escola, ainda graças a uma orientação, um incentivo de um grande mestre que eu tive, que chamava-se Adolfo Mendes, que
que me sugeriu que eu estudasse, e o senhor deve ter conhecido o professor Adolfo Mendes. Ele foi meu professor Exatamente. Em História, né? História do Brasil. Isso, e contador do Bordim. Do Bordim. Quando eu entrei no Bordim em 1962, e por lá trabalhei um tempo bastante longo. Poxa. E ele me sugeriu que eu fizesse o curso de História. Sugeriu, não, nós conversando, depois que terminei o curso de Contabilidade, eu já à noite comecei a estudar, a fazer História. Me formei em História. Daí sim, lecionei vários anos no Paraná, até me aposentar, 36 anos eu fiquei no magistério. Fiz pós-graduação também dentro da área, mas não deixei de trabalhar, porque no Bordim eu trabalhei 30 anos, mais de 30 anos. De lá para cá, quando saí da empresa Bordim, aí sim eu comprei o meu escritório, tive a oportunidade de... Comecei a tocar o escritório há mais ou menos já uns 30 anos aproximadamente. Então, na atualidade, você está exercendo como empresário a profissão de contador. Com o escritório que nós temos aqui, Schwartz Contabilidade. Não estamos cobrando nada, só estamos identificando você, né? Exatamente. Das tuas atividades, que você não para. Eu sempre digo, o ser humano que tem consciência de ser útil à sociedade, ele sempre está em ação. Eu só quero voltar um pouquinho. Escola Técnica de Comércio. Coronel Davi Carneiro. Quem é que vem na tua cabeça? Porque eu também passei por essa escola. Doutor João Farani Mansur Guérias. Perfeito. E tem mais um, que todos lembram que é muito importante e está vivo. Professor Zizo Portes, professor João Portes, que deve estar com seus 95 ou mais. Olha só. Está vivo, e ainda falei com ele uma semana atrás ali. Então, eu vou usar um termo pesado, mas é assim, digamos, como gratidão. Monstros da educação. Não, monstros da educação. E lúcido, professor. Perfeito. Não sei se o senhor conheceu. Conheço, foi meu professor também. E outros também, professor Linhares. Sim. Enfim, vários professores, né? O senhor Jorge Salussol, afinal... que era delegado em Portunhão. Era delegado. A secretária Maria Weiner foi secretária, anos e anos. Quer dizer, olha, é uma viagem no túnel. Demos um mergulho no passado. Cinquentenário. Porque eu sei que você fez o ginásio e fez no Túlio de França. E quem fazia o ginásio naquela época era uma grande conquista também, né? Era difícil, professor. Olha, a gente acordava cedo. E aquele tempo não tinha, só uma característica, não tinha nem calçamento. A gente saía lá do São Bernardo, pegava a Manuel Ribas e descia, aquilo tinha um bar danado naquelas ruas ali, e a gente tinha que ir à noite, porque a gente trabalhava durante o dia. A vitória, ela vem com o tempo, no tempo de Deus. Exato. Eu sempre coloco o seguinte: não existe uma vitória sem uma luta. Uma luta no sentido, realmente, de você ser um ser útil na sociedade. Então a gente amassava barro. Como eu, até hoje moro ali na base do Morro da Cruz, quando criança, no Balduino, nós tirávamos o calçado e amassávamos o barro descendo ou subindo, que era um lamaçal total ali na Rua 7. Muito bem. Meu caro Godofredo Schwartz, assim é o teu nome de guerra. Exatamente. Você nos falou da tua atualidade, do teu trabalho, você ainda é uma pessoa ligada ao esporte, você é uma pessoa que soma na sociedade. E você dá um bom exemplo quando eu vejo você fazendo exercício de bicicleta ou então levando o teu cachorro de estimação para um passeio matinal. Seu respeito pelos animais, né? Olha, é aproveitar a vida, né, professor? A vida tem que se aproveitar, então tem bons momentos e não pode ser desperdiçados. Muito bem. Agora eu quero saber da família que você formou, Godofredo. Você já falou da família que você veio. E nós temos esses minutinhos ainda do primeiro bloco. Nos conte com quem você casou, os filhos ou filhas, já tem netos, com certeza, netos. Nos fala um pouquinho para ilustrar melhor essa personalidade. A minha esposa, Noeli Terezinha Lorena Schwartz, nós somos casados há quase 50 anos. Tenho 3 filhos. Tenho um filho que atualmente está na Flórida, também trabalhando. Uma filha trabalha no Ministério Público Federal em Curitiba. E a outra, também casada, mora em Jaraguá. Todos já tenho 3 filhos, tenho 6 netos.
6 netos. 6 netos, como diz naquele tempo, né? A pessoa lia a Bíblia, né? Crescer e multiplicar. Godofredo, nome da genro, nora, eles vão ficar felizes. Pô, o meu sogro lá realmente mencionou meu nome. E dos netos que também vão assistir o programa vão ficar felizes. Edson Albano Schwartz, casado com Leila, tem 2 filhos, a Lohane e o Israel. Ele é o filho mais novo e a Leila estão hoje na Flórida. A Ivelise Lorena Schwartz trabalha no Ministério Público Federal do Trabalho em Curitiba, casado com o André. Eles também têm 2 netos, o Nicolas e a Giovana. E a mais nova, que é a Heloísa Lorena Schwartz Crema, atualmente ela mora em Jaraguá, eles têm lá trabalho na atividade culinária, tem um restaurante. Tem a filha Maria Fernanda, e o neto, que é Pedro Augusto. Olha, eu senti que se falou com orgulho e satisfação. E a gente estão todos ali. Prestigia, isso é bacana, né? Dá pra ver ali. Não fica só na palavra. O vovô leva a fotografia, mata saudades aqui no trabalho mesmo, né? Como diz o Caboclo, nós mostramos a cobra, nós estamos pau, né? É isso aí. Meu caro Godofredo, eu vou lhe questionar o seguinte: o futebol sempre esteve presente na família Schwartz. Pode chamar de viciados em bola, de fanáticos ou coisa parecida. Me conte exatamente essa paixão da família Schwartz em relação ao futebol. Mas só vai responder no próximo bloco. Pode ser? Tudo bem? Beleza. Ok, então. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença pela primeira vez do empresário, contador, professor aposentado e ex-árbitro de futebol, Godofredo Fernandes Schwartz. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e essa presença ilustre de Godofredo Fernandes Schwartz. Realmente, no primeiro bloco, você acompanhou uma trajetória maravilhosa de vida, como ele continua útil à sociedade. Não é isso, meu caro Godofredo? Exatamente. Tem que ser, cada um tem que ser um instrumento útil. Agora, antes de nós começarmos aí, que você vai me responder, a pergunta que eu te fiz, eu vou te dizer uma coisa. Olha, eu sou um péssimo laçador. Faz 3 anos que estou tentando laçar você para o programa. Esse ano eu te encurralei, entendeu? Não vai escapar. Então é uma satisfação estar falando com você. Foi difícil, mas está sendo extremamente agradável. Eu até peço desculpa, mas por outros motivos, que não veio o caso. Não. Mas tudo tem seu tempo. Na hora certa dá certo. Realizado o momento e colaborar com a história do esporte, falar testemunho de uma vida, de uma vitória, né? Enfim, eu sempre digo, nós temos que valorizar a nossa gente, a nossa história, a nossa educação que recebemos. Nós somos resultado exatamente dos grandes mestres do passado. Os valores. Exatamente, né? Então, legal. Mas, por gentileza, apenas lembrando, né, esse amor e a paixão da família Schwartz pelo futebol. Olha, quando nós íamos morar no Bernardo Stan ali, não tinha como não se apaixonar pelo futebol, porque cada um tinha seu trabalho, sua atividade, mas sábado, domingo, depois das 6 do horário, sair do serviço, era direto para o campo de São Bernardo, o campo do Serrage, que tinha lá pertinho, tinha o campo do Gentil, sempre tinha um espaço. E o professor sabe, qualquer espaço que tenha uma quadra vazia, aquelas crianças estão jogando bola ali, e a gente participava, a gente vivia bem, professor. A gente ficava até escurecer ali, se divertindo, e veio de família. Eu tinha todos os meus 4 irmãos mais velhos que eu, que estavam já jogando futebol, e a gente sempre, né? E aí que começou o interesse pelo futebol. Daí nessa área eu comecei, porque na época tinha quatro
modalidades de futebol. Tinha o infantil, que era até 10 anos, tinha o juvenil, que de 10 a 14, e daí vinha o aspirante dos times e vinham os titulares, você deve mais ou menos lembrar. E a gente participava, eu participei do aspirante do juvenil de São Bernardo, lá no campeonato do São José, tínhamos 11 irmãos. Isso, exatamente. Fomos campeão, depois tinha o juvenil, fui pro juvenil. Daí eu cheguei na época, eu não era muito bom jogador de futebol, mas eu corri atrás da bola. E eu comecei a apitar essas partidinhas, às vezes eu chegava tarde e eu comecei a apitar essas partidinhas ali no treino do São Bernardo, eu apitava, tá? E um dia o pessoal, por que você não vai apitar na liga? Tá? E começou a me surgir uma ideia, e eu comecei, ao invés de eu ir no campo para mim treinar ou para mim jogar, eu ia lá e dava 10, 12 voltas, corria, preparava, porque eu sei que volta e meia vinha, vou apitar um jogo lá, eu comecei a apitar. Que vinha um convite assim, esporádico, que você já pensando. Então, o sonho de ser um árbitro nasceu exatamente dessa oportunidade. Essa oportunidade, que eu tive convite depois, e daí eu levei a sério. Tinha um irmão que me incentivava, Humberto Schwartz, todo mundo conhece. Ele me mandou livros da FIFA, livros de regras de futebol. Eu me espelhei muito, naquela época a gente não tinha televisão, quer dizer, já tinha, mas a gente se espelhava muito no árbitro Arnaldo Marques. Isso, famoso. O Duarte Filho, que morava em Santos, faleceu agora deve fazer uns 2, 3 meses. Enfim, vários juízes de futebol, e eu levei a sério estudando. Eu estudava a regra do futebol. Pesquisou exatamente a atividade na essência do árbitro. Na essência, nos livros. Perfeito. Inclusive da FIFA. E eu corria, eu confiava nos bandeirinhas, tudo, mas eu tinha o hábito e quem viu apitar sabe, eu tinha o hábito de correr com a bola. Eu fazia a diagonal é você ir daqui lá e vir de lá para cá. Tá sempre para onde? De frente para o lance. E como eu era magrão e eu tinha assim bastante preparo, eu corria com a bola. Então eu nunca tive assim muita dificuldade de apitar um lance que o atleta reclamasse, porque eu estava em cima do lance. Eu respeitava os bandeirinhos, todos os meus auxiliares, né? Perfeito. Mas essa correria para lá e para cá, eu aprendi lendo em livros, que fazendo, usando a vertical, você corre menos e você observa mais. Tem uma visão ampla. Ampla, de todos os lados do estádio, dentro dos... Perfeito. Né? Mas, Godofredo, eu quero aqui dizer ao nosso público algo que muita gente presenciou. Eu fui testemunha ocular da tua estreia no Estádio Municipal de Portunhão, onde hoje é a Universidade do Contestado. E lembro assim claramente quando o José Leocádio Vieira, o Cadinho, falou desse novo jovem, esse árbitro. Você parecia um canarinho belga, entende? Camisa amarela, né? E calção preto, é isso? Calção preto, camisa amarela, meia amarela. Meia amarela. E aí você começou, deu o teu primeiro apito e saiu já correndo, movimentando. Isso está na minha mente até hoje. E os comentários do Cadinho, sabe? E me chamou a atenção, porque às vezes muitos árbitros dava o apito e ficava ali meio no meio do campo, parado, observando, né? E o caminhando para o escorrinho. Você apitou, já fez um círculo aí, parecia um tereré, que chamava antigamente, rapidinho. Então isso me marcou muito. E aonde que foi? Lá onde é a Universidade do Contestado, tua estreia. E eu fui testemunho ocular dessa estreia. Quero parabenizá-lo porque você veio com uma postura diferente. Um paradigma que você rompeu em relação aos árbitros, com todo respeito, tradicionais, que faziam parte da LERJ, né? Mas antes de você fazer o comentário, eu só quero, quando você falou Bernardo Stam, outra coisa que não me sai da cabeça, e você devia estar ali, quando o Atlético Paranaense veio fazer uma partida. Tinha o Sheila, tinha o irmão do Sheila, todo o pessoal ali, que foi feito praticamente uma seleção quase aqui da cidade, é onde eu conheci o Djalma Santos, o Bellini, o goleiro Barbosa, o famoso, tantos outros craques naquela época que era de Curitiba, né?
era Atlético e que veio ali. Então foi uma oportunidade ímpar. Mas também veio o Botafogo do Rio de Janeiro, Isso. veio o Ipiranga do Erechim, Isso. veio a Taça do Mundo em 1962 no estádio Bernardo de Chã, tempo que pouca gente lembra, mas está vivo ainda. Então, se você tiver qualquer registro desse, a gente com satisfação joga isso no programa também, né? Mas em relação à minha estreia... Isso, vamos voltar agora. Voltando ali, porque eu fugi um pouquinho ali, desculpe. Então, eu fiquei assim, entusiasmado, tá? E como eu me preparei bem, sabe? Porque eu era um juiz com 23, 24 anos e os outros tinham tudo assim, mais que o dobro. Sim. E era um jogo pedreiro, amigo. Era um Avaí Juventus. O estádio estava cheio, o estádio era embaixo. Lá no canto em cima, assim, tinha aquele barranco, o pessoal ficava assistindo lá de cima. Os que não podiam pagar ficavam na bicicleta, outros subiam em cima do muro que fizeram depois. Como o senhor falou, é uma pena que hoje não tem mais aquele estádio, mas é muito bom porque nós temos uma educação educandária, ou seja, temos uma faculdade, uma universidade que também é excelente. Perfeito. Mas a minha estreia realmente foi a maior pedreira que eu tive, eu sei. eu não entrei com medo, porque medo eu não tinha, eu tinha vontade de vencer, né? E por isso que eu sempre era solicitado para apitar em vários lugares, mas eu sempre gostei de apitar a partir do momento que eu comecei a estudar, dentro das regras. Daí o que aconteceu? Daí aquilo foi a fama do jogo, você sabe disso, um piá novo apitando o jogo, Avaí Juventus, quase não tinha quem exportasse, que a barra era, né? E foi o jogo, foi 1-1, foi minha estreia, depois dali eu não parei mais, daí veio outras histórias, era sábado, domingo, apitava domingo, ia lá para Porto Vitória, General Carneiro, apitava 3 jogos num dia. Solicitado em toda a região, hein? Toda a região. Que bacana, parabéns, porque isso está muito vivo ainda na minha cabeça. Tinha vários atletas, vários juízes bons na época. Pois eu gostaria que você mencionasse os juízes da época para a gente fazer justiça. Geralmente é nome de guerra, né? Mas me desculpe se eu não citar alguém, porque a gente faz quase 40, 50 anos, né, professor? Temos ali, tinha o Arnaldo de Oliveira, Odilon Cruz da Silva, que era o Bala. Tinha o Leco, tinha o Faísca, que eu lembro assim, tinha o João Farmácia. O João Farmácia, ele era policial, ele era detetive da polícia, a turma tinha um pouquinho de medo dele, mas ele era um cara bacana, assim, sabe? Então no meu tempo tem esse, desculpe se tem mais alguns que eu não lembro, porque, mas os que a gente mais apitava era o Lima, o Nardo, o Bala. O Bala já veio mais tarde, e depois teve outros juízes que daí eu já não... Mas bacana lembrar dessas pessoas, no caso o Bala, trabalhei com o Bala, ele era entalhador com o pai dele na indústria imóvel Santo Antônio, no Schwirk, e eu era aquele menino que lixava móveis lá, garoto, né? A gente trabalhava sem registro, tudo, dava graça de pegar a metade do salário mínimo do menor, que era metade do maior, entende? Mas era aquele dinheirinho, né? E o que você falou em Nardo, poxa vida, e esses dias eu causei assim uma alegria para Clau. Quem é Clau? Ela é secretária do Dr. Pedro. E ela disse: professor, o senhor que é de história tal, o senhor tem alguma fotografia do meu pai, o Arnaldo tal, eu mais conhecido como Nardo. E aí, perguntei para o Carlos Guedes, que é nosso garimpeiro cultural, Cordovan, enfim, todas as pessoas ligadas à questão do esporte, e comentei para o nosso grande craque Kiko, um abnegado. Quero aqui agradecer o Kiko pela dedicação, pelo resgate, a responsabilidade de trazer exatamente à tona algo do passado que é de grande valor, que é o futebol, esporte em geral, mas futebol em si. E o Kiko me encontra algumas fotografias do Nardo, e eu, hoje o WhatsApp que eu faço, passei para a Clau, mas a alegria dela, a satisfação, ele já socializou para todos os membros da família. E aqui, meu caro Godofredo, eu quero pedir quem está nos acompanhando, de que se você tiver alguma fotografia, procure pelo Kiko, procure exatamente socializar, pega o WhatsApp dele, envie, porque ele está valorizando todos esses momentos. Muitas pessoas têm fotografias em casa e está guardado e não sabe quem é quem. Algumas existem os nomes, a numeração certinha. Então,
pela alegria da Clau, eu já disse, puxa vida, como é importante a gente resgatar. E é um dos motivos que estou aqui hoje com a sua pessoa, com o senhor, para trazer essa história à tona. Tá? Então, quero parabenizá-lo e lembrar desses heróis do passado. Caro Godofredo, o que marcou mais para o senhor como árbitro de futebol? Eu vou aqui fazer uma brincadeira, não é brincadeira, é algo real. Exato. Tá? Mas geralmente o público, ele lembra muito da mãe do árbitro, né? Mas não é nesse sentido que eu estou perguntando, porque de repente é algo que marcou uma decisão, que você acertou o pênalti, deu vitória a um time tal, e a pressão dos outros, foi, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Mas sofreu esse bullying também em relação a ser filho da mãe? Eu tinha uma grande sorte porque meus pais e meus 5 irmãos, quando eu optava, todos iam ao estádio. Ah, você tinha um grupo de segurança então? E a minha mãe ficava rezando em casa, pedindo que corresse tudo bem. Mas, claro, isso é um pouco brincadeira, mas é verdade, eles sempre me acompanhavam, sabe? Então, você sabe que o futebol vem lá do sangue, então ninguém quer perder. Perfeito. E qual que era a guerra? Eu, como nasci a vida inteira no São Bernardo, então todo mundo achava que dentro de campo eu era São Bernardo. Perfeito. E aí tem vários fatores ali, entende, que a gente, como juiz, a gente tem que ter calma, tem que ter cabeça, né? Tem que ter seriedade e acertar as decisões. É evidente que na hora de sair uma hora ou outra do estádio, de sair do campo para o vestiário, tinha gente xingando tua mãe por mais de metro, né? Isso aí não tem a menor dúvida, até hoje tem, né? Mas eu não tinha medo, eu tinha uma confiança. Eu sou um cara muito otimista, eu tinha muita confiança em mim, sabe? E em Deus. Que bom. Então eu nunca passei medo. Passei por circunstâncias assim que, né, mas isso aí o cara xinga, ele xinga, e o atleta sai, depois daí ele vem cumprimenta a gente, e amanhã te encontra na rua e pronto, né? Só que a decisão da torcida, os caras chegavam a atravessar a rua no segundo time que perdeu, os caras era 3, 4 mil pessoas no estádio, o São Bernardo, que era o maior estádio. Sim. O maior estádio em comprimento era o São Bernardo, que ali era pesado para apitar. Não, pesado porque era o maior estádio, era 90% de vida. O outro estádio um pouquinho maior era o estádio do Juventus, que era o segundo, lá da Porto União, que era o segundo estádio maior. O União era um estádio bom de apitar, e o Ferroviário é o menor estádio em tamanho. Nós tínhamos excelentes estádios. Uma estrutura espetacular para a época. Nós tínhamos excelentes estádios e lotava. Aquele tempo a família inteira ia no estádio, cara. Professor. Então a minha mãe sempre ficou ilesa. Que bom. Bem protegido com a oração, né? E mais os membros da família. Segurança. E algum fato assim, nós estamos com o tempo já estourado, minha chefa vai puxar a orelha. Algum fato assim que marcou para sempre como árbitro? Sim. 2. Se eu contar 2, um é bem rápido. Eu fui apitar jogo Avaí, um time lá de Entre Rios, pela Taça Paraná. Estava da Federação, estava da Taça Paraná. Só que eu fui com o time do Avaí. Aquele tempo não tinha cá, né? Então eu fui com o time. E o Avaí perdeu lá, né? Essa pessoa, você, o time perdeu o jogo lá em Entre Rios, era pauleira. E você trouxeram de uma boa, não deixaram não, tava o seu Otto com o Rato, tava tomando a liga, não, aquilo era sério. Mas dentro de campo não tinha isso aí não, professor. E aquele tempo, tem um pormenor que eu esqueci de contar, aquele tempo não tinha cartão, não tinha nada, você tinha que ir de dedo no cara e mandar o cara sair de campo com o dedo, assim, então é complicado, era mais humilhante até, claro. Mas um fato pitoresco, que vou contar rápido, aconteceu em Cruz Machado. Eu optava na Taça Paraná. Cruz Machado e Bituruna estavam jogando. E eu tinha uma variantona azul, que quem me conhece sabe, fiquei com ela há 300 anos. E o campo do Cruz Machado também é um decidão, o campo é lá embaixo, assim, o vestiário era no lado. Eu cheguei com a variantona, estava eu, o Nardi, mas não sei quem, eu era o juiz. Deixei a minha variantona no lado, assim, numa descida. E estava optando o jogo ali, nunca esqueci, pelos 20 minutos do primeiro tempo, o meu carro andando para dentro do campo.
Eu dei um apito assim, saí do campo, escuta bem, professor, saí do campo correndo a vestiário, pegar a chave do cara e pedir pro cara atirar. Isso é fato que eu sempre conto, cara. É característico, é time de time amador. O cara encostou no carro, o cara foi pro campo. E a turma pensando, esse juiz é louco, o que aconteceu com os caras? Pirou o cabeção que o cara saiu de campo, entreguei pro cara, o cara tirou meu cara. Depois eu fiquei explicando para mim. Algo inédito mesmo. O Kiko já registrou essa história ou não? Não, mas é interessante essas curiosidades. Eu estava na época que o Kiko estava elaborando, eu estava viajando. Ah, tá. Nem estava aqui, daí eu estava viajando para os outros lugares e não pude relatar essa história. Então, tá aí mais um ganchinho para ele. Não, mas uma bela história. Muito legal. Bacana. Mas, meu caro, eu acho que você sente uma saudade enorme do futebol amador. Mas nosso tempo realmente está já estourado. O sonho de ser hábito de futebol, o que se diria para essa pessoa? Corre atrás. Hoje, professor, nós temos 2 faculdades excelentes aqui de educação física. Aquele tempo era difícil. Foi um dos motivos que eu até parei de optar, porque eu teria que cursar uma faculdade em Curitiba ou Ponta Grossa. E na época não era vantagem. Então, corre atrás hoje, luta pelo teu ideal. É só você que vai conseguir. Quando? No tempo de Deus. Deus provê tudo no momento certo. Muito bem. Meu caro Godofredo, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, foi um prazer enorme recebê-lo. Pena que o nosso tempo já estourou, mas nós podemos marcar amanhã depois um outro bate-papo, trabalhar específico, exatamente as suas experiências, né, vividas, vivenciadas e, enfim, situações que marcaram, foram momentos inolvidáveis. E, em nome da equipe, dizemos a você muito obrigado. Foi assim de uma importância enorme esse resgate, esse bate-papo. E quem não conhecia Godofredo Fernandes Schwartz está aí, né? Uma personalidade forte no sentido de cidadão, de ser humano, de empresário. E nós agradecemos imensamente a presença e, por gentileza, deixe uma mensagem ao nosso público. Queria agradecer ao professor Luiz, TV Milênio. Fiquei satisfeito porque nós pudemos rever, reavivar um pouco da nossa história, tanto da história profissional, principalmente da história esportiva também. E eu gostaria que o professor Luiz continuasse nesse trabalho que é maravilhoso, porque só lá no futuro é que se dá valor para o presente, muitas vezes. Nós estamos hoje lutando por um Brasil melhor. E ele depende de nós. Então nós temos que esperar o momento certo, que no momento certo nós vamos lutar e vai dar tudo certo. Muito obrigado, um abraço aos telespectadores e até a próxima. Me proponho a nós fazermos mais um bate-papo. Com certeza. Meu caro Godofredo Schwartz, muito obrigado, e eu não me canso semanalmente de dizer o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.